Patrícia Oliveira, sou psicóloga e integrante do LES Plexus, o Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos, Casais, Família e Comunidade. Estou aqui para dar continuidade à série de vídeos do programa Fortalecendo Famílias. O tema de hoje é a conjugalidade. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o que seria essa tal de conjugalidade. O que faz com que uma união seja considerada uma união conjugal? Na literatura, a gente acha diversas formas de conceituação. E eu trouxe uma delas para vocês, que é uma relação sexual e afetiva entre duas ou mais pessoas com um certo tempo e a existência de um pacto. Então, a gente vê que envolve esses dois campos, que é o sexual e o afetivo, podendo incluir mais de duas pessoas, como a gente vê nos relacionamentos poliamorosos, com um certo tempo e um pacto entre as partes. Daí a gente já percebe que a conjugalidade é diferente do casamento. A conjugalidade pode ser exercida das mais diversas formas, como, por exemplo, pessoas que moram juntas, que têm esse relacionamento sexual e afetivo, mas não necessariamente formalizaram essa união por meio do casamento civil, por exemplo. Pessoas que moram em casas separadas, mas que têm essa relação sexual e afetiva e que existe um pacto entre eles. Um namoro sério pode ser considerado uma forma de conjugalidade. Um relacionamento sexual, que existe um pacto, que existe há um tempo, que não necessariamente é chamado de namoro ou de relacionamento, também é considerado uma forma de exercer a conjugalidade. Então, são diversas as formas de exercer essa conjugalidade. Quando a gente olha de forma histórica, a gente percebe que durante muito tempo a conjugalidade foi atrelada ao casamento. E esse mesmo casamento tinha uma finalidade diferente da que tem hoje. O casamento, durante muito tempo, foi usado como uma forma de manter uma propriedade dentro da família. Então, a gente percebe que existia casamentos dentro da mesma família, entre primos, ou era uma forma de agregar novos bens. A gente vê os casamentos arranjados, um acordo entre as famílias para que os filhos casassem, para manter aquilo que eles já possuíam e aumentar. Essa era a finalidade do casamento durante muito tempo. Hoje a gente vê diferenças. Hoje a gente tem a liberdade de escolha. Não são mais os meus pais e a minha família que vão dizer com quem eu vou casar. Eu posso escolher com quem eu vou casar, inclusive posso escolher não casar. Posso escolher exercer a conjugalidade de uma forma diferente. O amor e o afeto passam a ser um elemento fundamental. Não se fala mais de casamento arranjado para manter os bens da família. Hoje se fala no casamento porque gosta do outro, porque ama o outro, porque nutre um afeto pelo outro. O espaço individual e a autonomia são respeitadas. Quando a gente vê, historicamente, principalmente para as mulheres, isso era perdido. A mulher não tinha autonomia e não tinha individualidade. Ela era só mais uma posse do seu esposo, só mais uma propriedade. E um fator fundamental que a gente percebe quando a gente olha historicamente de mudança é a possibilidade de dissolução. O casamento hoje ele pode acabar. Antes não, era até que a morte os separe. Então, não existia divórcio, não existia separação, não importa o quanto aquele casamento tivesse sendo negativo para as partes, eles tinham que se manter. Hoje, se acabou o amor, se a convivência não está sendo positiva, a gente pode procurar um divórcio e pode procurar a dissolução dessa união. Dentro dessas uniões conjugais, acontecem os conflitos, que são fenômenos complexos que acontecem pelos mais diferentes motivos, de diferentes naturezas, e são considerados multicausais. Os conflitos são considerados inevitáveis. Em algum momento ele vai acontecer. Atire a primeira pedra quem nunca discutiu ou quem nunca brigou com seu parceiro ou parceira. Quem nunca
entrou numa discussão dentro da sua união conjugal, seja no namoro, seja no casamento, seja no fica. Então, em algum momento, o conflito vai acontecer. A depender da forma como você lida com esse conflito, ele pode causar o amadurecimento, tanto pessoal do indivíduo, quanto da união e do relacionamento. São formas de lidar com novos desafios que vão surgir ao longo da vida. E aí tem diferentes formas de lidar com esse conflito. Tem formas construtivas e outras não tão construtivas. Nas formas construtivas, a gente pode perceber que a negociação é uma forma interessante de lidar com o conflito que vai acontecer. Então, quando os integrantes dessa união conversam, expõem as suas opiniões, expõem o que estão achando daquela situação, nisso acontece a negociação. Para que ela aconteça, é necessário que as partes tenham uma postura flexível e tolerante, que consigam falar e também consigam escutar. Também é interessante que exista uma percepção otimista desse conflito, como eu falei anteriormente, como uma forma de amadurecimento, tanto pessoal quanto da união, do relacionamento, do casal. É interessante também que a resolução desse conflito envolva a responsabilidade mútua, que os dois tomem parte, os dois ou mais, tomem parte na resolução desse conflito e consigam resolvê-los de forma junta, sem um se abster e dizer isso não é problema meu, e sem o outro também tomar a responsabilidade para si. É interessante que os dois discutam como vai ser resolvido aquele conflito e que os dois tenham parte nessa resolução. As formas não tão construtivas envolvem os comportamentos individualizados, que é isso que eu acabei de falar. Quando alguém toma a responsabilidade para si e resolve sozinho, ou o outro também se abstém e diz isso não é problema meu. Isso são os comportamentos individualizados que não vai causar esse amadurecimento da união. A competição entre os cônjuges também não é legal, porque a competição implica em que alguém vai ganhar e, consequentemente, alguém vai perder. Então, também não é uma forma legal de lidar com esses conflitos. Um investimento nocivo no conflito. Alguns tendem a aumentar o conflito ao invés de tentar resolver, né? Ao invés de tentar solucionar. A agressão psicológica também acontece quando acontece a culpar o outro pelo que está acontecendo, quando se diz que ele não vai saber resolver, que ele não é capaz de resolver, que ele não está ajudando. São formas de agredir psicologicamente o outro. E a violência física. Quando o diálogo acaba, em algumas uniões acontece a violência física, que é uma forma nada construtiva de lidar com o conflito. E no contexto atual, como que a gente pode pensar no relacionamento conjugal durante a pandemia, durante esse isolamento social? Como que a gente tem lidado com isso? Aqui tem uma reportagem falando que após o confinamento, uma cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio. Isso não aconteceu só na China. E aí eu me pergunto por que tem acontecido esse aumento de divórcios após esse confinamento. O que está causando esses divórcios a partir do momento em que a gente não pode mais sair, seja para trabalhar, seja para lazer, e passa a viver muito mais tempo com esse parceiro ou parceira. É importante que a gente se comunique. E dentro de um relacionamento conjugal, importantíssimo. A comunicação promove altos níveis de intimidade e companheirismo. Um espaço de fala e de escuta aumenta a minha intimidade com o meu parceiro e, consequentemente, promove o bem-estar. Existem diversas formas de comunicação, não só a fala. Existe a comunicação não verbal, que pode acontecer através de um toque carinhoso, através de um abraço, um beijo. A sexualidade compartilhada, demonstrando o que um gosta, o que não gosta. A expressão emocional através de lágrimas, risos. Um
um olhar. São formas de se comunicar, de dizer o que está acontecendo, sem necessariamente estar falando. Mas a comunicação verbal também é importante. E ela envolve não só a fala, mas também a escuta. A escuta atenciosa, a escuta interessada, também é importante. E aí eu te convido a pensar, como você tem percebido o seu relacionamento conjugal durante a quarentena? Surgiram conflitos? E como foi a resolução desses conflitos? Nesse vídeo, a gente viu o que é a conjugalidade e as suas diferentes formas de ser exercida. Os conflitos conjugais e as formas de lidar com esses conflitos. E a importância da comunicação dentro dos relacionamentos conjugais. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Esses são nossos contatos e não percam os próximos vídeos.